Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre preceitos éticos e valores morais, a diferença entre os preceitos éticos e valores morais das religiões de matriz ocidental e oriental. Bem, pensando do ponto de vista histórico, o Ocidente tem uma visão de história linear, isto é, a história tem um começo e um fim. O mundo foi criado e em certo momento um dia terminará. Já para o Oriente, a visão da história é cíclica, isto é, se repete num ciclo eterno. O mundo dura uma eternidade que se repete. Conceito de Deus. Para o mundo ocidental, Deus é criador, todo-poderoso, inteligência suprema, justo e bom. Isso gera o monoteísmo, a crença num único Deus, que é típico do Ocidente. Isso tem toda uma complexidade ética. Já para o Oriente, o divino está presente em tudo. E ele se manifesta em muitas divindades, ao mesmo tempo é uma força impessoal ou simplesmente não existe, como é o caso do budismo. Eles não falam em um Deus, eles falam em meditação, autoiluminação. Questão da noção de humanidade. No Ocidente há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. E o grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus ou não se sujeitar à vontade divina. Já no Oriente, o homem pode alcançar a união com o divino diante a iluminação súbita, por meio do conhecimento e da própria iluminação. A questão da salvação. Não existe salvação na religião oriental. A ideia de salvação é tipicamente ocidental, dado ao judaísmo, islamismo e cristianismo, ou seja, depois do pecado original, da expulsão do paraíso, todo o trabalho de religar, ou seja, de religião, é buscar a salvação. Então, no Ocidente, Deus redime o ser humano do pecado, julga ou dá punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. Já no Oriente, você tem que se libertar do ciclo de repetidas reencarnações. Ou seja, a graça vem por meio do ato do sacrifício, do conhecimento místico. Então, quer dizer, você tem o eterno ciclo das reencarnações nas religiões orientais e você se ilumina ou rompe com esse ciclo por meio da autoiluminação. E o que isso tem a ver com a ética? Como que isso se desdobra na ética? No Ocidente, o fiel é um instrumento da ação divina. Deve obedecer a essa vontade de Deus, abandonando o pecado e abandonando o mal. Já no Oriente, o ideal é a fuga do mundo, ou seja, você viver no mundo sem ser do mundo e ao mesmo tempo encontrar a tranquilidade, a harmonia. Você encontra por meio da meditação, você encontra por meio da passividade, a harmonia. Você vive no mundo sem se entregar ao mundo. Você rompe com os prazeres mundanos. E a ideia de culto também é bem diferente. Enquanto você tem missas, orações, cultos no mundo ocidental, ou seja, no Ocidente você tem a oração, a pregação, o louvor e o ato de rezar. No Oriente você tem a meditação, os mantras, eles também repetem muitos mantras que ajudam a entrar em harmonia, corpo e mente, e com isso chegar à iluminação. E aí, dentro das diversas religiões orientais, podemos falar do budismo. No budismo, Buda alcançou a iluminação depois de um longo período de meditação. Já no hinduísmo tem o deus Brahma, que também é cultuado. Mas dentro da ideia do budismo, você pode seguir o caminho do Buda, ou seja, o caminho do meio. Um exemplo a ser seguido na ética oriental é o próprio Buda. E ele venceu Buda venceu o mundo material por meio do caminho do meio, ou seja, ele fugiu ao excesso ou à falta, encontrando harmonia e equilíbrio. Existem 5 regras budistas que você pode ser considerado como regras budistas dentro da ética, que é não fazer o mal, não tomar aquilo que não é seu, não se comportar de modo irresponsável nos prazeres do amor, não falar a falsidade, não mentir, também não se entregar ao álcool e às drogas. Ou seja, dentro do budismo, você tenta fazer de si mesmo uma figura iluminada. Bem, neste vídeo nós falamos sobre os preceitos éticos orientais e ocidentais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.